Olá, estamos começando mais um Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com. Bom, o verão está se aproximando e muitas pessoas já começam a procurar e buscar casas na praia para aqueles merecidos dias de descanso, né? Mas muitas pessoas têm esbarrado num detalhe muito importante, o alto valor dos imóveis. Em Marataízes, por exemplo, a diária chega a custar R$1.000. Agora, será que esse preço está realmente alto? Quem vai responder essa pergunta, essa e outras perguntas, será a especialista em mercado imobiliário, proprietária da Tófano Imóveis, Maiara Tófano. É um prazer recebê-la aqui, Maiara. É um prazer estar aqui de novo. Pois é, vamos falar de um assunto que você gosta muito, né, Maiara? Amo. Maiara, quando a gente fala em altos aluguéis, de valores altos no litoral, a gente está exagerando ou realmente esses são os valores cobrados nesse período do ano? Na verdade, a gente precisa entender algumas dinâmicas de mercado primeiro, para a gente entender por que esse valor aumentou. O primeiro delas é a pandemia. A pandemia, no litoral inteiro do Brasil, aumentou o preço do imóvel. Por quê? Mesmo que a pessoa tivesse aquele apartamento que cabe 20 pessoas dentro e um quarto, querendo ou não, era um espaço de descompressão. A praia, ela tem esse fator, né? Você não fica preso dentro de casa. Então, você pode passar o dia na praia, você pode passear, você pode fazer N situações, e principalmente na praia, que era um lugar aberto, isso fez com que a procura pelo imóvel no litoral aumentasse, assim como as reformas. Muita gente também acabou reformando o imóvel que tinha na praia para ser esse lugar de descompressão. O segundo ponto eu inventei. É uma teoria minha, que é o fator Espírito Santo, Alessandra. Hoje o Espírito Santo tá na moda, tá na onda, porque é um estado muito favorável para viver. A qualidade de vida do Espírito Santo. A gente tá aqui em Cachoeiro a 1h30 de Pedra Azul, a 40 minutos da praia. Então a gente tem muitas vantagens, 2 horas da capital, 5 horas do Rio de Janeiro. Então a gente já percebe um movimento de compradores de imóveis novos no Espírito Santo que vem de outros estados buscando justamente essa qualidade de vida. Então, como o Espírito Santo ele está em foco agora, a gente vê, por exemplo, Guarapari. Guarapari é um destino litorâneo que muitas pessoas de fora conhecem. Então, o fator Espírito Santo também influencia nessa busca, porque como o Espírito Santo está em alta, mais gente está querendo consumir aqui. Agora, Marataízes, também a gente está vendo ao longo dos últimos anos todas aquelas obras lá, principalmente da Praia Central, né? Que foi uma grande obra que foi inaugurada no verão desse ano, no início desse ano. Isso também contribui para o aumento do aluguel de lá? Na verdade, a gente tem uma influência da política pública, né? Na revitalização de Marataízes. E eu tive clientes pessoais meus que, por exemplo, adquiriram ou alugaram o imóvel lá durante a pandemia porque ficaram em home office e preferiam trabalhar lá do que trabalhar aqui. E acaba que Marataízes tem um lugar de consumo muito positivo. A gente já está vendo muitas empresas de Cachoeiro abrindo filial de comércio em Marataízes e elogiando, vendo que o consumo realmente lá flui, justamente também por ter a questão ali de ser um mercado que tem royalties. Então, tudo dinheiro movimenta dinheiro. Então, Marataízes acaba tendo essa influência de política pública. A gente está vendo aí as obras agora da Lagoa do Meio, né, que vai aí dar mais um espaço bacana para quem não é, né, de Marataízes e para quem gosta consumir. Inclusive, falando da Lagoa do Meio, a gente já tem notícias e informações de lá que muitas casas, por exemplo, eu sei de uma informação, uma pessoa estava vendendo uma casa lá por 35 mil. Era uma casa pequena, simples, muito simples, só que quando fez já a limpeza, a pessoa já não vou vender. Já não vou vender porque já sabe que a casa valorizou. O imóvel de 35 mil, ele vai valorizar quanto em média lá? A gente sim, a gente não consegue precificar necessariamente porque a obra não está pronta. Então, das premissas de avaliação é a gente trabalhar com o imóvel naquele dia, só trabalha no presente. A gente não trabalha nem no futuro nem no passado. Mas sim, já tem uma especulação de melhora de preço, porque se aquela área for ter, por exemplo, uma pista de corrida, uma área gramada para você sentar, ler
um livro, for um formato estilo uma praça, né, consequentemente outras pessoas vão procurar. Então, o contexto que o imóvel se situa certamente influencia no valor dele. E isso a gente fala que é uma região em Marataízes que a gente sabe, não é uma região periférica, mas era onde as casas, os aluguéis lá eram mais em conta e até para compra e venda lá era diferente. Agora isso muda, aquela realidade lá agora, a partir de agora, já com o início dessas obras, a gente não está falando dela na fase concluída. Só nesse período a gente já consegue observar esse aumento, então, né? Tanto do aluguel quanto de venda. Porque melhora a qualidade de vida de quem mora ali. Quem quer morar perto, por exemplo, de um lugar que tem mau cheiro, que não é cuidado, tudo isso vai impactando diretamente na vida daquele imóvel, na vida daquela pessoa. Então, assim, a gente precisa perceber que o imóvel, eu não consigo tirar ele para outro lugar, eu não consigo tirar ele de perto da Lagoa do Meio e botar ele lá na frente da praia. Então, o contexto que ele está situado influencia justamente por causa disso, porque eu não consigo desimobilizar esse bem. Então, se eu melhoro o entorno dele, automaticamente essa valorização também melhora. Agora, uma coisa que eu queria entender, como que é feito, Mayara, esse cálculo de aluguel de temporada lá em Marataízes, por exemplo, já que a gente está falando muito dali, a gente tem todo o litoral, tem Kennedy, tem Itapemirim, tem Piúma, tem Anchieta, aqui no sul, mas a gente vai focar mais em Marataízes. Como que é feito? O que é levado em conta na hora de mensurar aquele aluguel? É o tamanho do imóvel? É a localização do imóvel? Como que é feito? A gente precisa interpretar duas coisas diferentes e separadamente. O primeiro deles é o imóvel. Então, sim, localização do imóvel é um dos fatores mais relevantes, porque, como eu falei, ele não se move. O contexto que ele está situado, o acabamento dele, aí vem as características, quantidade de quarto, quantidade de garagem, quantidade, se tem ou não tem área de lazer, todos esses fatores que vêm permeando essa avaliação mercadológica, tá? O outro contexto é o contexto de locação. Pela lei do inquilinato, a gente tem vários tipos de aluguel. A gente tem um aluguel residencial, que é o que a gente pratica de aluguel anual, que é esse aluguel que a pessoa mora ou que ela tem o comércio dela, e um aluguel por temporada, que é um aluguel de até 90 dias, não são 3 meses. O aluguel por temporada, ele acaba tendo valor maior agregado, por quê? Porque a pessoa vai ter tudo. Não sei se eu posso citar aqui o Airbnb, por exemplo, né? A gente acaba não pagando um preço de hotel, que a gente tem um serviço de comodidade, então a gente não precisa lavar a toalha do banho, a gente não precisa nada disso, porque a gente tem um serviço de comodidade, mas a gente tem ali garfo, faca, então isso faz com que a pessoa economize até, porque, por exemplo, só uma refeição que você pode fazer em casa é diferente no hotel que você já tem que comer fora. Então são essas ponderações que a gente faz. Num aluguel por temporada, buscado em alta temporada, é isso que influencia ainda mais. Então, assim, a gente tem um aluguel de temporada, Marataízes, você pode alugar, por exemplo, né, a casa, sei lá, em setembro ou no período de inverno, né? Porque aqui a gente acaba não tendo esse período de inverno tão relevante, aqui né? Tem praia o ano todo. Mas você pode alugar e acontecer de chover e alugar um fim de semana, por exemplo. E você não aproveitar tanto, então é um valor mais baixo. O que muda, Alessandra, é a procura. A gente tem aí oferta e demanda, isso existe em qualquer mercado. Todo mundo quer ir para a praia no fim de semana, então já é comum ser um valor maior agregado, porque além disso a gente está pegando períodos do ano que são muito procurados, Réveillon, Natal e Carnaval. Então todos esses fatores influenciam nesse preço. Então o aluguel por temporada ele é maior do que um aluguel residencial, porque o aluguel residencial eu diluo ele no ano. O aluguel por temporada eu só tenho aquele espaço. Agora, o fator de ser de frente para o mar, por exemplo, aumenta esse valor do aluguel ou não? Com certeza aumenta. Quem que não quer, né? Acordar de frente para o mar, né? É diferente de acordar para a Lagoa do Meio. Nada contra a Lagoa do Meio. Mas é diferente. Você tem ali vista, é um fator que influencia muito no valor do imóvel. Tanto que em imóveis que a gente tem de prédios, quando a gente lança no mercado para vender, o mais valorizado, traduzindo mais caro, são os imóveis mais altos, porque eles são mais ventilados, ele tem uma vista melhor e tudo isso influencia no preço.
Agora, eu fiz o dever de casa aqui e eu fiz um levantamento breve de valores de diárias e de pacotes para Réveillon e para Carnaval, que o pessoal já começa a buscar agora, né? Sim. Em Marataízes, por exemplo, agora em dezembro, um final de semana, uma diária numa casa com 4 suítes, 4 quartos sendo 4 suítes, tá R$800. A partir do dia 24 de dezembro e o mês de janeiro, essa diária vai para R$1.000. O Réveillon, o pacote mínimo é de 7 diárias. Todo mundo está cobrando esse valor, com a diária R$1.000. Tem outras casas lá em Marataízes que eu vi também, de 4 suítes, com 3 quartos. O Réveillon, pacote para o Réveillon, 5 dias, R$10.000. O pacote para o Carnaval, R$10.000. O Natal e Ano Novo em outras está R$3.750 a quinzena. Nesse aqui eles cobraram a quinzena. A mesma pesquisa eu fiz em Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Sim. A diária em Búzios, ela custa R$900, R$100 a mais do que Marataízes, numa casa de frente para o mar. A gente está falando dessas casas que eu busquei. Para o Ano Novo, 5 dias, R$13.000. E para o Carnaval, 5 dias, R$9.000. Em outras suítes, esse valor ele vai variar muito, porque tem de 850 diária, tem 1.450 diária para o Réveillon, tem 8.700 o pacote completo para o Carnaval. Eu trouxe esses dados porque todo mundo fala assim, o aluguel em Marataízes é muito caro. Alugar uma casa em Búzios, às vezes, é mais barato. Aí você vai falar assim, mas aí você vai pagar gasolina, você tem que levar tudo isso em conta, quando você vai alugar uma casa R$500 mais barata em Búzios, mas você vai gastar 800 de gasolina para chegar lá. Sim. Esse fator todo, ele influencia na hora de escolher essa casa? Onde você quer passar seus dias de férias? Influencia, e eu vou te dar aqui a separação que a gente precisa fazer para entender. A conta que você fez, ela tá perfeita, porque realmente a gente compara mesmo. E quando a gente faz uma avaliação mercadológica, técnica, a gente precisa eleger qual é a forma, na verdade, que a gente vai fazer aquela avaliação. Uma delas é a comparativa direta de dados de mercado, que é isso que você está fazendo. Em Búzios eu alugo por X, em Marataízes eu alugo por Y. Só que são mercados completamente diferentes. É isso que a gente precisa entender. Por quê? Búzios é uma cidade que vive de turismo. Então, a organização turística de Búzios, e eu posso falar para você, porque eu fui lá na pandemia, nós fomos em outubro de 2020. Primeira coisa, Alessandra, eu tinha que fazer um cadastro no site da prefeitura com a quantidade de pessoas que tinha dentro do meu carro, gerava um QR Code por pessoa, e quando eu entrava na cidade, porque tinha um número controlado de pessoas na cidade, e quando eu entrava na cidade, a Guarda Municipal de Búzios ativava meu QR Code. Então, isso já é um formato de cidade turística que, por exemplo, Iriri, o que acontece em Iriri que é uma coisa ruim para o turismo? Você pega seu carro, enche o cooler, consome na praia, mas não da praia, você consome na praia, deixa o lixo e vai embora. Então, turisticamente, eu sou um peso para aquela cidade, entendeu? Porque eu não fiquei num hotel, eu não consumi num restaurante, eu fui lá, usei da praia e fui embora. Isso é um problema nenhum, a praia é pública, a gente tem todo o direito de ir e vir dela. Mas para a cidade acaba sendo custoso, porque eu tenho ali circulando, vamos botar 100 mil pessoas no dia, mas consumindo eu tenho muito menos. Quem que arca em colocar essa cidade no trilho de novo? A prefeitura. Então é essa dinâmica que a gente precisa avaliar. Búzios tem uma oferta de imóvel muito maior que Marataízes, inclusive de proprietários que constroem para alugar justamente por causa disso. Então o que muda resumidamente de Búzios para Marataízes? Concorrência. Eu tenho mais oferta de produto. Porque a minha cidade de Búzios é pensada para atender ao turismo. Marataízes, muito provavelmente, é um proprietário que já não passa mais o verão lá, não se desfez desse imóvel, mas tem um outro imóvel litorâneo e vai alugar a casa dele temporariamente para fazer uma renda. Entendeu? E aí a gente tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Um imóvel que eu tenho litorâneo, que eu fico ali 15 dias, eu tô voltando da praia, eu não tenho, eu tenho um desgaste daquele imóvel naquele consumo de período. Eu tenho mais gente dentro daquele imóvel circulando do que um imóvel residencial. Vamos botar, alugou eu e meu marido, e minha mãe e meu pai vai lá fim de semana, vai me ver. Não é a mesma coisa que um período de 15 dias que eu vou aproveitar muito. Então, preço do imóvel às vezes aumenta porque eu vou precisar de ter um desgaste maior de uso daquele imóvel. Eu tenho mais gente subindo, descendo, pisando, lavando. E a gente acha que não, mas eu falo isso, né? O imóvel ele envelhece igual
a gente. Entendeu? Eu falo que a idade do imóvel às vezes é igual do cachorro. 13 anos, o cachorro já tá velhinho, né? Não é um 13 anos da vida adulta que a gente tem. E aí ele precisa de reparos, tudo isso. Falando dessa questão de reparos, essa é uma outra queixa muito comum que a gente ouve no litoral. Às vezes a estrutura, a parte física da casa não é o que te atrai muito, né? Você chega, às vezes, é uma estrutura até precária. O banheiro só tem o vaso e a pia, a cozinha não tem armário, não sei o quê. Isso influencia muito no valor? E é uma responsabilidade, sim. Seria para o dono, se ele fizesse esse tipo de melhoria, ele conseguiria um preço até melhor, porque mesmo sendo assim, eles já cobram esse mesmo valor da casa que tem essa estrutura. Ele consegue, mas assim, aí agora vai entrar um fator cultural, que é o imóvel na praia. A praia, a gente leva o que a gente já não tá usando mais em casa. Comprei uma geladeira nova, vou botar onde? Na praia. A geladeira tem 80 anos, mas ela tá funcionando, ela vai pra praia. Então, acaba que é cultural da gente, com esse segundo imóvel, a gente também levar e não fortalecer tanto esse imóvel lá, porque a gente não mora lá. A gente tem como segundo uso. Então, iria valorizar, sim, o imóvel do proprietário, mas a alocação, ela já tem esse estigma de ser burocratizada. Se esse proprietário, por exemplo, eu fiquei numa casa de temporada em Arraial da Ajuda, maravilhosa, mas assim, o contrato é super estrito, você tem a vistoria de entrada e de saída, que ela é longa, para justamente eu quebrei uma taça e sujei uma toalha, eu tive que pagar. Entende? Então tem um risco maior porque eu posso nunca mais falar com aquele inquilino e ficar com aquele prejuízo. Mas se o proprietário também for levar tudo a ferro e fogo, ele pode acabar de não ter inquilino porque pode achar burocrático um processo que na verdade é correto e é legal dele fazer. Então a alocação por temporada, ela tem fatores que pode entrar lá, por exemplo, um grupo de jovens. Eu já vi acontecer isso em Guarapari. Um grupo de jovens ficou em 25 pessoas em um apartamento de 2 quartos e destruíram um apartamento, foram multados pelo condomínio, foram embora, nunca mais viu, eles não eram daqui, eram de Minas. Quem arcou? O proprietário. Então a gente tem os dois lados da moeda, tá? Mas assim, é comum esses imóveis na praia que a gente tem um fator lá que é a marisia. Então, imóvel de frente para o mar oxida, suja, estraga. Então isso também acaba influenciando nesse acabamento desse imóvel. Agora, o que é mais vantagem? Alugar a casa na praia anual ou só alugar ela nessa alta temporada? Que você vai pagar, às vezes você vai pagar um valor agora na alta temporada que se você diluir ele durante o ano, você tem o imóvel o ano todo, né? Ou meu pensamento tá errado? Não, tá correto, mas vai muito do que a pessoa quer. Porque assim, uma pessoa, por exemplo, às vezes que tem criança e uma rotina intensa aqui, não é todo fim de semana que consegue ir pra praia. Então, a gente precisa entender qual que é a demanda daquela pessoa. Agora, a pessoa também pode se organizar financeiramente durante um ano para pagar esse valor cheio no final do ano. Não chegar agora e falar, caramba, vou pagar tanto. Não, você pode ir juntando ali, né? Não, ano que vem a gente quer vir para cá. Então vamos já separar uma graninha que quando chegar no final do ano você já vai ter boa parte daquele valor para poder passar o seu verão na praia, literalmente. Agora tem muita gente de fora que vê anúncios na internet. O Facebook, então, vive borbulhando de anúncios de casa para alugar na praia. Aí as fotos são bonitas ou às vezes só mostra a janela, só mostra um pedacinho da porta, só mostra alguma parte da casa que esteja boa. Aí a pessoa aluga, chega ali, a casa tá toda destruída, não tem piso, a porta tá caída, uma parte da janela tá quebrada, não fecha. Como evitar cair em ciladas como essa com anúncio de internet? Quais as dicas que você daria? Corre, Bino. Que é cilada, né? Bom, a primeira dica é a pessoa visitar o imóvel antes de fechar, né? Combinar. Mas morando em outro estado, como faria isso? Ela pode fazer uma videochamada, por exemplo. Combinar com o proprietário de fazer uma videochamada para ela ver o imóvel, pelo menos via vídeo. Se tiver uma pessoa de confiança aqui, pedir, fulano, você pode ir lá visitar esse imóvel para eu poder fechar esse contrato, pegar esses dados, porque é um negócio de risco, tá, Alessandra? Não tem como você extinguir ele. Então, assim, não, eu vou fazer um contrato 100% sem risco. Não, até risco que não, por exemplo, estão na nossa alçada. Por exemplo, caso fortuito ou força maior. Pode acontecer uma tempestade, o imóvel destelhar, pode acontecer várias coisas. Então, isso faz parte do aluguel. Mas o ideal é a pessoa aí ou fazer uma videochamada para visitar antes, ou eu, por exemplo, quando eu aluguei essa em Arraial, eu pedi o documento da casa e o documento da proprietária, para saber se ela era mesmo, de fato, a proprietária daquele imóvel, para não fazer um pagamento indevido de um dinheiro que eu poderia nunca mais ver.
E muitas pessoas caem nisso, né? De Muito. alugar de outra pessoa, chegar lá a casa, não tô nem alugando. OLX, então, tá cheio de golpe, assim. Então, assim, o ideal é você se precaver, né? Se a pessoa não tiver o documento, pede para ela mandar uma foto do documento do IPTU, por exemplo. O IPTU vai ter o nome da pessoa lá. Ah, no nome do meu pai, na identidade vai ter lá. Qual que é o nome do pai dela para você conseguir comparar. Agora, para alugar, para a temporada, para alugar para o Réveillon, para o Natal, tá muito em cima da hora ou agora que é o momento de buscar? Agora é o momento de buscar. Em cima da hora, o brasileiro gosta de Adora. deixar as coisas para em cima da hora. Então, assim, em cima da hora vai acontecer agora. Geralmente a busca maior é final de novembro, a última quinzena de novembro, né? Que as pessoas gostam geralmente de fechar a quinzena de janeiro, dezembro, enfim. Mas agora ainda é um bom período para procurar, sim. A gente falou muito de aluguel e agora eu queria entrar no tema compra e venda de casa também. Oba! Tem muita gente também que busca nesse período, às vezes nem tá buscando comprar, né? Quer só alugar e chegou lá, viu uma oportunidade de compra. Para essas casas de praia, o cálculo para venda, para compra e venda é o mesmo do aluguel? Leva em conta a quantidade de quartos, a localização, a garagem. É o mesmo cálculo? Mais ou menos, é um cálculo diferente, porque o aluguel, como eu te falei, tem de temporada e tem de locação residencial, tá? O cálculo para venda também faz um comparativo direto de dados de mercado, então vai comparar, mas aí é muito importante isso, sempre você vai comparar com imóveis semelhantes. Então, assim, eu não posso comparar uma casa de 2 quartos sem garagem com uma casa de 4 suítes. 4 suítes eu tô falando de comodidade, né? Então, assim, você não vai ter que dividir banheiro com ninguém. No imóvel litorâneo, isso faz muita diferença. Então, assim, a gente precisa sempre comparar com imóveis semelhantes e ali fazer uma pesquisa na região para a gente realmente entender se aquele metro quadrado da região está adequado ou o preço está fora. Agora, o que é mais vantagem na praia? Comprar já a casa pronta e reformar ou comprar o terreno e construir do zero? Olha, que pergunta difícil. Né? Fazia Porque às tempo. vezes você quer uma localização, aí você tem a localização, mas não tem a casa. Aí faz o quê? A casa. Vai depender da conta e do que a pessoa busca, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem 2 crianças e ela falou, pelo amor de Deus, eu não quero mais pegar carro para ir pra praia, eu quero uma casa no centro e ir a pé, porque eu não dirijo. Então, esse é um tipo de cliente que se ela não achar na região, a gente pode encontrar um terreno para construir. Mas também vai muito da urgência. Construir, a gente tem que lembrar que vai aprovar o projeto na prefeitura, tem muitos fatores que precisam acontecer para até você fazer a construção, ter dinheiro para fazer e bancar a construção, porque, né, a gente começa animado, mas no final a gente vai ficando tristinho, porque, né, o dinheiro não vai fechando a conta, a obra sempre tem imprevisto. Então, depende muito do que a pessoa busca, do que ela está procurando. Só que, assim, eu sou uma amante dos imóveis antigos, né? Eu acho que as pessoas acabam tendo muito preconceito com os imóveis antigos, mas em termos de estrutura, imóvel antigo ainda ganha um pouco mais de imóvel novo, assim como tudo, né? Celular não dura mais, geladeira não dura mais, airfry não dura mais. Eu comprei a minha ano passado, a minha já tá lá chiando, já tá conversando comigo. Eu ligo, ela já começa a gritar. Então, o imóvel antigo, ele tem essa vantagem, Alessandro. O acabamento dele é mais duradouro, a estrutura dele é mais bem feita. Não que hoje não seja, mas é diferente. Então, tem que avaliar do que a pessoa realmente está procurando. Cada um é cada um. Agora, fazendo aquela comparaçãozinha de valores também, eu peguei aqui uns dados de lotes. Lá na Lagoa Funda, em Marataízes, um lote de 300 metros quadrados, ele está saindo por 150 mil. Uma casa na Cidade Nova, de 230 metros quadrados, ela sai por 600 mil. A Cidade Nova, a gente sabe que é a região muito próxima da praia, Lagoa Funda, dependendo do lugar, é um pouquinho mais afastada. Sim. Esses valores, eles estão dentro da realidade de Marataízes hoje? Eu não consigo te afirmar assim, por quê? A gente aqui no sul do estado, a gente não tem vamos colocar assim, uma dinâmica que facilite a gente vislumbrar isso. No sentido de, eu sei que Vitória na Praia do Canto é um ticket mais elevado.
Eu sei que é mais comum ter prédios. Eu sei que na Mata da Praia eu tenho mais casas também de um ticket mais elevado. Eu consigo ter uma divisão um pouco melhor. No sul do estado, mesmo se você pegar Gilberto Machado, você pegar a mesma rua, você tem casa de 2 milhões, de 600 mil, entendeu? Você não tem um padrão, é essa a palavra. Você não tem um padrão de construção. Então, vai muito do perfil do imóvel, da localização do imóvel. Então, o que acontece? O que a pessoa tem que avaliar? Um imóvel pronto, Alessandra, ele é mais caro que um lote, por exemplo, para construir. Por quê? Ele está pronto. Ele está pronto. A obra é aquela coisa, 880, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então, assim, você está ali economizando tempo. Você já vai entrar nele. Um imóvel pronto, tem uma frase que fala assim, quem não visualiza a obra pronta não merece a construção. Alguma coisa assim. Porque realmente a obra, ela vai demandar outras coisas, inclusive o tempo de você pegar seu carro, ir lá fiscalizar essa obra, todos esses fatores relevantes que vão influenciar. Mas assim, um lote hoje na faixa de 100 mil depende da localização dele, porque na praia a gente acaba tendo as quadras, né? São 2 quadras da praia, são 3 quadras da praia. Aí do outro lado da avenida, Marataízes, a gente tem aquela avenida por trás, né, que corta ali, e a gente fala, é lá depois daquela avenida, então eu não quero, eu queria mais perto da praia. Então vai depender muito da onde está perto, assim, do padrão dessa casa de 600 mil. Cidade Nova tem uma facilidade de comércio. Que, por exemplo, aquela região dos Cachoeirenses, ali perto da Rodoviária Nova, a gente já não tem tanto comércio de dia a dia mesmo, sabe? Então, a Cidade Nova, a gente já consegue ter isso um pouco mais perto, isso influencia no valor. A gente está mais perto de poder público, enfim, de tantos outros pontos que a gente não tem, por exemplo, na área dos visitantes, vamos falar assim, né? Que são ali os maratimbas suspeitos, que são os cachoeirenses que vão conviver naquela região ali. Baseado no que você falou, se eu tenho um dinheiro guardado, quero comprar um terreno lá em Marataízes para construir, mas eu não tenho tanto dinheiro. Eu tenho que levar em conta o valor do terreno e o valor que eu vou gastar para construção. Com certeza. Qual a região de Marataízes que eu conseguiria construir com o meu orçamento mais baixo, não um orçamento tão alto? Distante da praia, eu tenho certeza. Você já falou isso. Você já falou isso, mas eu não queria ficar tão longe da praia. Eu sei que eu vou precisar do carro, talvez. Mas hoje, você, Maiara, do seu ponto de vista como corretora, qual a região de Marataízes que você vislumbra a construção dessas áreas com menos dinheiro? Não tão menos, que a gente sabe que uma construção é cara. Sim, mas a pessoa pode financiar a obra, isso é uma vantagem. A Caixa Econômica, por exemplo, e outros bancos, eles financiam a obra junto com a compra do lote, aquisição mais obra. Então, é uma possibilidade também da pessoa conseguir realizar esse sonho, tá? Mas ali a gente hoje tem essa faixa de preço em Marataízes, 150 mil, 200 mil, em boa parte daquela região. Essa região dos Cachoeirenses, que fica ali perto da Rodoviária Nova, é uma região procurada, mas ainda tem excelentes preços, inclusive próximo da praia, não necessariamente na praia, mas próximo da praia. Já a região, por exemplo, da Cidade Nova, se você for pegar nessa parte mais perto do comércio, ela é um pouquinho mais cara, porque ali já está uma área mais consolidada. E essa região que a gente tem para desenvolver ainda, que a gente está falando aí de Lagoa Funda, né? Toda essa região, aí você consegue um pouquinho mais barato. Então a dica é mais lá pra baixo, né? Lá na Lagoa do Siri, vai de lá, quase na divisa com Kennedy. Aí vai depender da intenção da pessoa, Alessandro, porque assim, a gente tem que pensar nisso, igual quando a gente compra um carro. Dependendo da marca do carro, a gente paga, mas a gente não revende fácil não, entendeu? Porque realmente a gente não tem essa procura dele depois no mercado. E tem carro que a gente compra que a gente, se abrir a boca, vender o carro. Então, por exemplo, essa pessoa, ela quer ter um imóvel. Imóvel a gente tem que pensar um pouquinho mais a longo prazo também. É uma sugestão que eu dou sempre para os meus clientes. Então, se eu quiser vender esse imóvel daqui a 5 anos, que eu preciso capitalizar? Porque imóvel é patrimônio. Então, deu uma crise em Marataízes, deu uma crise no mercado, aconteceu alguma coisa, aquele imóvel fica também sendo uma garantia financeira para eu poder... E aí, o que eu estou tentando te dizer? Eu estou falando de liquidez. A partir do momento que eu falo para você assim, Alessandra, esse lote custa 150 mil, significa que você está pegando 150 mil e imobilizando ali,
né? A gente não tem na aplicação assim, eu não consigo sacar hoje, eu só consigo sacar daqui a 30 dias. Isso é a liquidez do imóvel. Então, você consegue sacar esses 150 mil quando você precisar. Hoje, o tempo médio de um imóvel de venda no Brasil são de 16 meses. Então, dependendo da região que você está, compensa você pagar um pouquinho mais, essa é a dica que eu quero deixar, para que você consiga ter um patrimônio da qual, caso eu preciso me desfazer em alguma situação específica, eu consigo contar com esse patrimônio para ter esse dinheiro de volta na minha mão. E também é legal, eu acho que o correto também é pensar, levar em conta se a casa é para você só passar o final de semana, ou se é uma casa também que você quer morar ou pretende vender para alguém que quer morar lá, né? Você não vai construir uma casa lá depois da Lagoa do Siri para morar e depois você quer vender para alguém que quer morar. Não, lá é uma casa só de verão, é uma casa que você vai final de semana, ficar lá só para descansar e voltar para casa, né? Aí a gente tem que levar em consideração um outro fator que as pessoas esquecem. Comprar uma casa é tudo de bom, é maravilhoso. Eu amo vender, se quiser comprar, pode me procurar. Mas a gente tem que lembrar dos encargos. Então, assim, é um novo imóvel. Então, você vai ter que pagar IPTU, você tem que pagar água, luz, você vai ter ali uma manutenção com um tempo ou outro, você vai ter que, às vezes, uma pessoa para limpar. Então, tudo isso vem junto também com essa casa, né? É um novo custo. Então, tem gente que olha só a casa. Você tem que olhar esse custo, é igual o carro. É ótimo comprar um carro, mas tem que botar gasolina, tem que pagar IPVA, ele cai no buraco, fura o pneu. Todos esses fatores. Então, no fim do ano, não custa só o que você comprou. Agora, Maiara, Vitória tem o metro quadrado segundo metro quadrado mais caro do Brasil. Isso. Só perde para Balneário Camboriú. Isso. Essa métrica de Vitória, ela é um reflexo aqui para o sul do estado? Ela reflete para outras regiões? Ou esse valor está centrado só lá na Grande Vitória? Ela reflete, sim, tá? Inclusive, dentro desse fator Espírito Santo, que é a minha teoria, que eu coloquei para você, que a gente está tendo essa procura, mas Vitória é o que eu falo, cada mercado é um mercado. A gente tem que lembrar que Vitória é uma ilha. O que eu tenho numa ilha? Escassez de terreno. Então, depois que eu construí para ali, não é igual Marataízes. Eu tenho muito para alastrar, eu tenho muito ainda para crescer naquela cidade, em termos de construção. Quando eu tenho uma ilha, eu tô ali com o mar na minha frente, eu tô exprimido. Então, o que isso faz? O preço do terreno sobe. Só que a prefeitura de Vitória vem fazendo um trabalho em Vitória que não é de hoje, de muita melhoria de qualidade de vida. Muita melhoria. Vitória ficou uma cidade moderna, uma cidade legal, uma cidade gostosa, que possibilita muitas coisas para você, assim como Vila Velha, tá? Então, assim, o metro quadrado de Vitória subiu tanto, expressivamente, porque justamente a gente está tendo essa percepção de fora do Espírito Santo para dentro e dos próprios capixabas, tipo, se for para pagar, eu vou pagar lá que eu tenho uma qualidade de vida melhor. Vitória tem um fator que Cachoeiro se inveja, né? A topografia. Andar a pé numa cidade, Marataízes tem esse fator também. É uma coisa que facilita muito você sair para dar uma caminhada, você sair para comprar um pão. Você for comprar um pão em Cachoeiro, você vai morrer assado no meio do caminho, né? Para comer de conversa. Na metade do morro. Porque já é morro e é muito quente, muito abafado. Então, morar perto da praia já é uma coisa que já vai te dar ali um frescor melhor. Você vai ter, né? Porque a gente que mora em região quente, a gente sabe o que é passar calor e como que isso influencia na nossa qualidade. Então, tudo acaba sendo carro, porque ninguém aguenta andar a pé aqui. Então, todos esses fatores que Vitória tem acabam influenciando. Mas é um mercado que eu amaria trabalhar lá também. É o que eu tenho para dizer. Agora, falando de qualidade de vida de Marataízes, vamos puxar aqui um pouquinho para Cachoeiro também. Você acabou de falar que Cachoeiro é cidade quente, Cachoeiro a topografia não ajuda, mas o aluguel também aqui é caro, a venda de casa aqui é caro. O que é levado em conta aqui? Porque aqui a gente não tem mar, aqui a gente nem vento tem, gente. Qualidade de vida, então, não dá para caminhar nesse calor. Dependendo do imóvel que você comprar, você tem vento sim, tá? Mas o porquê a diferença de preço tão grande daqui para Marataízes se a gente está tão perto do bar, né? Por isso, talvez? Cachoeiro, na verdade, concentra muita renda, né? A gente tem influência do setor de mármore e granito e a gente tem aqui em Cachoeiro falta de oferta.
Hoje a gente está vivendo isso. Então, por exemplo, como nós tivemos uma crise no período de 2015, muita gente se lembra, né? Eu me lembro, muitas empresas de mármore e granito de anos que fecharam, que entraram em recuperação. Foi uma situação muito difícil para a nossa cidade. E tem uma fala de um amigo que ele fala assim: Cachoeiro, quem não vive de pedra, respira o pó. E é mais ou menos por aí mesmo. Então, acaba que esse fator de Cachoeiro ter sido influenciado dessa forma, a gente teve poucos lançamentos na cidade. E a gente precisa muito aqui falar, Alessandra, na influência do poder público como uma forma de estimular construtores a vir para cá. Construção civil é a principal fatia de um PIB do nosso país. Hoje é o que mais influencia, inclusive o setor de mármore e granito. Se a construção civil está indo bem, mármore e granito está vendendo. Então, tudo isso é um contexto que precisa ser pensado. Então, assim, hoje, se eu for pegar para você os prédios novos de São Paulo, se eu te mostrar, por exemplo, ontem eu vi um anúncio de uma amiga minha em Vitória, um prédio que não é uma cobertura, que tem uma jacuzzi na varanda. Isso é PDM, isso é plano diretor municipal. Então, assim, a gente pode inovar nos projetos arquitetônicos de fachada, que influencia muito. Se você pegar uma cidade, por exemplo, na verdade, as principais cidades do mundo, os principais pontos turísticos são imóveis. Em Londres, a gente tem um parlamento. Em Nova York, a gente tem o Empire State. A gente teve as 2 torres gêmeas que caíram. Tudo isso é uma influência imobiliária. Eu visitei no Chile o maior prédio da América Latina. É um shopping embaixo. Em cima, eles fizeram um mirante que eles rentabilizam muito bem. Então, Cachoeiro, hoje, o poder público precisa pensar em como o morador cachoeirense quer morar. Um outro fator que influencia aqui é a logística. Cachoeira, em termos logísticos, é muito bom de se morar e Cachoeira é muito bom para trabalhar também. A gente tem aqui um facilitador que Vitória não tem. Por exemplo, Marataízes, o hortifruti está mais barato que Cachoeiro, mas Vitória está mais caro. Então, o poder de vida, o custo de vida em Vitória é mais caro. Então, eu conheço muitas pessoas que trabalham aqui, mas moram lá. Entendeu? Ganham dinheiro aqui e moram lá. Então, Cachoeira acaba tendo uma busca muito interessante de pessoas de fora também, pessoas que vêm trabalhar aqui em grandes empresas, pessoas que vieram para curso de medicina, e essas pessoas hoje, que é o meu recado que eu vou deixar aqui com muito amor no coração para o poder público, que isso vem do fator Espírito Santo, tá? Da minha teoria. É pensar no entretenimento, Alessandra. Quem não quer ir num sábado à tarde para uma praça com o filho, projeto da Ilha da Luz, pensa? Você ter ali uma praça, um lugar para você ler um livro, é perto do rio, é fresco a Ilha da Luz. 3, 4 horas da tarde, a Ilha da Luz é uma delícia de ventilação. E isso agrega muito valor para quem mora aqui. Você tem a Beira Rio. Olha, a Beira Rio é um local, entre aspas, simples, mas que muita gente vai praticar atividade física, porque é mais fresco, porque é perto do rio, vai dar tchau para os outros, vai ver gente. Então, tudo isso influencia. Cachoeira acaba tendo um mercado favorável de trabalhar, imobiliário, mas ainda um mercado desvalorizado pelos próprios cachoeirenses. Eu vejo muita gente falar assim, quantos mil custa esse imóvel? Não vou pagar, não. Mas o meu vale 1 milhão. Entendeu? Se alguém quiser pagar. Então, a gente tem que pensar nessa dinâmica de cidade como uma troca. Poxa, se eu pagar mais caro nesse metro quadrado, o meu metro quadrado vai valer mais também do meu imóvel quando eu resolver vender. E é isso que eu vejo que a gente às vezes aqui fala. Eu já escrevi uma coluna pro aqui falando isso, que o cachoeirense ele tem às vezes baixa autoestima, porque a gente acaba se desvalorizando como se dá, não, tá doido, cachoeira é muito caro. Mas se as pessoas pagam, eu falo que preço de imóvel é sempre isso, Alessandra. Eu posso ir lá, avaliar o imóvel e falar, custa 1 milhão. O mercado paga? Se o mercado paga, ele vale. É essa conta. Você está falando aí que a cidade não tem um entretenimento que atrai. Vários fatores que faltam para a gente atrair mais pessoas para cá. O aluguel já está caro, a venda de imóvel já está caro. Se a gente trouxer isso aí, vai disparar. Eu me perdi na linha de raciocínio, né? Dessa resposta. Vou voltar. O que acontece? Você disse o seguinte, né? Do lançamento. A gente não teve lançamento. Não, e você também disse que a gente... Exatamente, que a gente também, por conta de entretenimento. Mas aí os valores vão disparar.
Então, o que aconteceu é que a gente tinha no período de 2015, a gente vinha vendendo, né? Ali de 2008 até 2013, mais ou menos, a gente vinha vendendo. A crise começou mais ou menos em 2012, mas ela se fortificou mesmo em 2015, que veio o impeachment, mas o movimento ele inicia antes, né? Então, a gente ficou com muito estoque. Isso foi um problema no Brasil inteiro, não foi um problema só em Cachoeiro. A gente tinha muita oferta e pouca pessoas querendo comprar, pouca demanda. O que aconteceu? A pandemia, de novo, fator pandemia. Então, por exemplo, condomínios como Verana, de casas ali, disparou, porque foi um lugar de descompressão. Eu lembro, você falou que a procura estava muito grande por terreno, porque as pessoas queriam espaço, né? Porque Exatamente. a pandemia fez todo mundo ficar dentro de casa, todo mundo queria ficar livre um pouco. Hoje existe compra e venda dentro do Verana de 2,5 milhões. Para você ter uma noção. Super valorizou, então. Super valorizou. O Manhattan, que também acabou esgotando as unidades, porque tem 1.800 metros quadrados de lazer. Então, as crianças ali podem descer, podem se entreter. Então, todos esses fatores de imóveis que nós tivemos de lançamento mais novos, com uma proposta de clube mesmo, Beira Rio, tem o Filadélfia aqui agora ficando pronto, no Gilberto Machado, que tem um terraço com uma área de lazer maravilhosa, o Antares, tanto o Vista Paraíso, que a gente lançou agora, todos esses empreendimentos que vêm com o conceito de área de lazer dão uma qualidade de vida dentro da moradia. E aí a gente não teve esses lançamentos nesse período. Então, o que aconteceu? As pessoas quiseram se mudar na pandemia, porque com filho em casa, home office, eu preciso de mais um quarto, acabou a minha oferta. Eu não tinha mais estoque. E aí, o que o meu preço fez? Subiu. Sim. E isso foi um movimento mundial. O governo, salvo engano, da Espanha, teve que abrir quase que fosse assim, uma questão dentro do governo, porque aluguel é moradia social, né? Então, teve que abrir porque estava tão caro que as pessoas não estavam conseguindo realmente pagar. Então, o governo interviu diretamente. Aqui no Brasil, isso não está nem de perto acontecer, a gente tem produto ainda, não foi igual tão crítico como foi lá, tá? Mas a gente acaba realmente aqui não tendo ainda novos lançamentos. O imóvel não produz igual carro, que mesmo que demore uns 6 meses, vai estar pronto. Eu demoro anos. Então, quando eu lanço aquela oferta para o mercado não consome instantaneamente, ele vai consumindo aos poucos. Você não muda amanhã. Algumas pessoas mudam, mas a maioria não. Então, a pessoa vai consumindo aos poucos e aquilo vai se construindo e se consolidando. E agora, pandemia passou, a vida voltou ao normal. Como está o mercado imobiliário em Cachoeiro hoje? Olha, Alessandra, quando as pessoas me perguntam assim, tá vendendo? Eu falo, e eu tenho opção? Eu vivo disso, né? Mas a gente tem muita procura ainda, a gente tem, assim, pessoas que não querem retroceder. A pessoa faz a conta, por exemplo, às vezes uma academia. Se você botar numa família que tem 2 filhos adolescentes, pai e mãe, compensa pagar um aluguel um pouquinho mais alto e ter uma academia no prédio do que pagar 4 academias aí, é carro para ir, carro para voltar. Então, tudo isso influencia nessa conta familiar, tá? Mas a gente tem sim uma procura por aluguel que ela aumenta expressivamente em dezembro e janeiro. Muito, 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 porque quando acaba o contrato das pessoas, às vezes contrato de trabalho também, a pessoa vai trocar de trabalho, vai para algum outro lugar, um curso de medicina que se inicia, então as pessoas também procuram, tá? E na compra e venda, a gente tem um fator que influencia muito, que é a taxa de juros, né? A taxa de juros do financiamento dos bancos. A Selic está caindo, que é a taxa que baliza o crédito no Brasil, não só o imobiliário, mas o crédito. Então, a tendência para 2024 é os juros cair. Toda vez que a Selic cai, os juros do financiamento cai e também a busca por imóvel, o preço aumenta. Então, se você não quer comprar um imóvel mais caro, você tem que começar a procurar agora. Porque quando a Selic cai, ela não é instantâneo os juros do financiamento cair. Isso é um processo. Mas quando os juros do financiamento caem, o que acontece? Eu tenho mais gente com poder de compra. Porque se eu tenho uma renda de 5 mil, eu financiava, vamos botar aqui, 180 mil, com juros mais baixos, com a mesma renda eu vou financiar 200, 230. Então, eu aumento o grupo de pessoas que podem comprar. Entende? O meu dinheiro ele vale mais, porque o meu juros está menor. Então, o que eu tenho quando mais gente pode comprar? O preço sobe.
Então, é natural o preço subir. E aqui em Cachoeiro vai subir. Eu já venho falando isso há um bom tempo, até com vocês aqui, no meu Instagram. E eu falo para você, vou te dar um exemplo desse prédio aqui atrás da rodoviária. Eu vendi em 2021 por 355. A Caixa avaliou ano passado em 380 e a última unidade vendida ali foi 430. Em um ano. Então, é muito rápido que está subindo e vai continuar subindo. Porque quando eu tenho um lançamento novo, igual o Filadélfia vai ficar pronto, o Vista Paraíso vai ficar pronto, o que acontece? Esse imóvel, quando ele fica pronto, ele foi lançado com um preço mais barato. Justamente por aquilo que a gente falou. O imóvel pronto está pronto. Eu entro, é sinestésico, eu vejo, eu vou medir se cabe minha cama, eu não vou. Um imóvel na planta, ele é um projeto de um imóvel. Então, quando ele fica pronto, ele custa mais caro. O preço do meu imóvel que já está pronto também sobe. Então, a tendência é o preço de Cachoeiro subir, até porque vão vir novos lançamentos, que também vai puxar esse preço. Agora, quem pensa em comprar um imóvel na praia, por exemplo, o momento seria agora de começar a procurar. Só que agora já começa a temporada já de verão que as pessoas querem fazer esse dinheirinho extra. Quem mora lá ou quem tem casa, ela quer fazer o extra. Quando é indicado a começar a procurar uma casa lá na praia para comprar, com a taxa Selic, com essa tendência de cair, mas com os preços aumentando momentaneamente? Tem uma frase que fala assim: se você pensa em carro vermelho, você só vai ver carro vermelho. Se você pensa em lobo preto, você vai ver lobo preto. Se você pensa em oportunidade, você vai ver oportunidade. Então, para qualquer imóvel, Alessandra, seja na praia, seja em Cachoeiro, seja em Vitória ou qualquer outra região, o primeiro ponto é começar. É falar com o corretor, começar, entender qual é a dinâmica de mercado para que quando apareça uma oportunidade, você já vai estar atento ou o seu corretor vai lembrar para te avisar. Entendeu? Então, o primeiro ponto que a pessoa tem que fazer é dar o primeiro passo. Eu vou pesquisar. Porque Marataízes acaba que compra e venda, a gente tem opções lá, né? Algumas boas opções, inclusive. Então, assim, o compra e venda acaba tendo muito a ver também com o momento da pessoa. Eu já vi muitas vezes a pessoa ter o dinheiro e não ter a oportunidade. E o inverso também, ter a oportunidade e não ter o dinheiro. A gente precisa fazer esse link. E isso está muito ligado aos ciclos da vida das pessoas, né? Eu casei, eu separei, eu tive filho, meu filho foi embora, eu preciso de um apartamento menor, tá muito dentro dessas, permeia os ciclos da vida da pessoa. Então, o primeiro passo é começar a procurar desde agora, com um corretor de confiança, com uma imobiliária de confiança, porque caem golpes, isso não é mentira, não é piada, as pessoas caem mesmo, é sério, é grave, tem outros fatores que influenciam numa compra e venda imobiliária, a pessoa pode, por exemplo, ter um processo trabalhista, ter uma indisponibilidade e o dinheiro ficar agarrado mesmo, tá? Ou a pessoa nunca mais reaver esse dinheiro. Tem hoje questões jurídicas ou administrativas que influenciam se aquele imóvel pode ser vendido ou não. E, mas a pessoa não sabia, fraudou. Se ela não verificou, ela é responsável. No imóvel, os direitos e obrigações acompanham o bem, não acompanha necessariamente a pessoa. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma dívida de condomínio nesse imóvel, não verifiquei. Vai acompanhar o bem. A partir daqui para frente, você vai ser responsável. Isso está na lei. O que você pode fazer é tentar receber dessa pessoa que te vendeu daquela forma, numa fraude. Aí você vai para a justiça, aí já é outra temática. Então, assim, o primeiro passo, independente de qualquer região, é dar o primeiro passo. Eu falei disso no meu Instagram ontem. É a pessoa começar a procurar, para ela entender o que ela busca, porque é muito comum também as pessoas acharem que querem uma coisa. E quando a gente escuta ali, vai traduzindo e fala, tá, na verdade você não quer um lote, você quer um apartamento. Aí a pessoa vai, é mesmo, isso daqui me atende melhor, entendeu? Então, nessa conversa, a gente viabiliza isso, pra gente conseguir ali encaminhar a pessoa para a melhor oportunidade para ela, no momento dela e no momento certo. E acontece muito da pessoa não entender esse ciclo, chegar, eu quero aquela casa. Não, eu vou comprar aquela casa, comprei. Detestei essa casa, agora eu não quero mais. O que eu faço? É isso Maiara aí. me socorre? Acontece muito? Acontece, entendeu? Acontece. E faz o que nesse caso, gente? A gente faz o seguinte. Não, pior que tá, não desfaz, tem que vender, né? Por isso da liquidez, tá vendo? Da importância de você, na hora de transformar isso em dinheiro, vão ter alguns facilitadores.
O que acontece? A gente lá faz o trabalho da gente evitar acontecer isso, justamente já pensando nesse longo prazo. Mas pode sim acontecer, inclusive fatores que não estão previstos. Por exemplo, abrir uma casa de show do lado da minha casa, e agora? E a prefeitura permitiu, e eu tenho um barulho aqui que me incomoda, e eu particularmente gosto de silêncio. Então, assim, tem vários fatores, e aí a gente vai buscar um novo comprador. Para todo pé sujo existe uma meia. Então, assim... Sempre vai existir um comprador de imóvel para aquele imóvel, independente da situação que ele esteja. Você Então, falou uma coisa muito, até eu quero voltar para puxar para uma outra situação. Você falou da venda, né? Comprei uma casa, abri uma casa de show que fez muito barulho. E se eu aluguei uma casa, fiz o contrato de 1 ano de aluguel e abri uma casa de show ali, pelo amor de Deus, eu não suporto mais o barulho. O que eu faço? aí, o que acontece? O aluguel, como eu falei com você, é um contrato de risco, né? Então, assim, não é culpa do proprietário ter aberto uma casa de show do lado desse imóvel, né? Óbvio que aí entra o bom senso, você consegue conversar, negociar, enfim, ver se aquela casa lá tá legal ou tá ilegal, porque não abre uma casa de show em qualquer lugar. Se você for reparar, geralmente são lugares afastados, enfim, né? Tentar conversar com essa pessoa que abriu essa casa de show ali do lado, para tentar... Às vezes a gente acaba tendo algumas reclamações, por exemplo, de igreja, né? Às vezes uma igreja que fala muito alto e tal, então a gente tenta conversar, notificar, porque a lei coloca para nós os decibéis que são permitidos também de barulho naquela região. Se está extrapolando, aí você tem que procurar o órgão público responsável para poder notificar e até multar e até despejar aquela pessoa dali. Ah, então tudo tem solução, tudo gente. Tem solução. Tudo tem solução. Não, tudo tem solução. Eu falo lá na Tófano isso. Às vezes a pessoa, Mayara, tem mais um problema para você resolver. Eu falo, tem mais uma solução para eu dar hoje. É isso, gente. Muito bom bate-papo. Conversei com a Mayara Tófano, especialista em mercado imobiliário e proprietária da Tófano Imóveis. Mayara, sempre bom conversar com você e falar de assunto que você entende muito e fala muito. Dá uma aula aqui pra gente. Ai, obrigada. Agradeço de estar aqui. Estou muito feliz e sempre estou à disposição para poder ajudar. Ah, estaremos mais. Temos muitos assuntos para falar de mercado imobiliário. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchauzinho.